Olá! Hoje temos mais um programa Tire suas dúvidas com o especialista. E nesse momento eu tenho a honra de receber o professor Luiz Felipe Aboim, que vai tirar dúvidas para você sobre a terapia do esquema. Professor, Olá, tudo Mônica. bom, Tudo bem? professor? Como vai? Soquinha, Isso. tudo bom? Tudo bem com você, Mônica? Tudo bom, Luiz? Tudo Você jóia. poderia se apresentar para as pessoas rapidamente? Você fez seu mestrado na PUC. Poderia Sim. falar um pouco? Então, Mônica, eu até 2012 eu era engenheiro, né? Uhum. Então, na minha perspectiva de continuar a minha vida profissional, eu achei que seria interessante mudar de profissão. Então, eu escolhi a psicologia, me graduei, né? E depois eu fiz especialização em neurociência na PUC do Rio de Janeiro. E você sabe, a gente sai da engenharia, mas a engenharia não sai de dentro da gente. Então, eu procurei, através da neurociência, entender o que era TCC, o que era terapia de esquema, para procurar realmente evidenciar como é que aquilo funciona no ser humano. Sim. E E, gra- hoje, e- um dos seus principais interesses, são vários, eu sei, mas um dos seus principais interesses é a terapia do esquema. sim, sim, pois é, porque a terapia de esquema é que ela está fazendo sentido como é que as pessoas têm comportamentos disfuncionais. Por exemplo, um gerente que tem um funcionário que às vezes traz problema para a equipe, né? Ou não se adequa, ou tem dificuldade de se interagir. Um aluno que, por exemplo, não participa da aula, ou é muito retraído, fica aquele aluno no final da sala, né? Ou então aquele aluno que faz muita bagunça com os outros. Ou mesmo um paciente na terapia que não interage, que não adere à terapia. E tudo isso aí são esquemas disfuncionais que foram instalados durante a infância e adolescência e que se tornaram disfuncionais na vida Agora, adulta. vou pegar aqui a minha cola, porque eu tenho Isso. algumas perguntas que o pessoal aí de casa mandou pra gente, Luiz. Uma das perguntas é: o que é a psicologia do esquema? Em linhas gerais, o que é a psicologia do esquema? Então, a psicologia do esquema, que foi desenvolvida por Jeffrey Young, né? Ele era psicólogo da terapia da cognitiva comportamental, mas ele viu que alguns pacientes não tinham aderência suficiente a TCC. E ele começou a pesquisar através dos estilos de personalidade. Então ele viu que algumas personalidades, né, elas tinham a sua origem na infância ou na adolescência e que eram estruturas muito rígidas que a pessoa tinha devido à sua interação na família durante a sua infância e adolescência que faziam com que ele percebesse o mundo, a si mesmo e os outros de maneira disfuncional. Então, ou seja, uma pessoa, por exemplo, que foi muito criticada, né, durante a infância e adolescência, possivelmente vai se tornar um adulto desconfiado. Não vai confiar em ninguém porque ele acha que todo mundo vai criticá-lo. Uma criança que foi muito protegida ou muito atendida, possivelmente vai se tornar um adulto que acha que todo mundo está ali para atendê-lo. E o Então, que isso são são. estruturas disfuncionais. Ah, tá. Então, dá uma resumida assim: o que são os esquemas disfuncionais? A gente usa essa palavra disfuncional porque, dependendo da situação, o comportamento pode ser funcional. Por exemplo, uma pessoa que fala bem, por exemplo, como você, faz as lives, faz as suas Obrigada. aulas. Ou seja, você, quando está nesse papel aqui, é extremamente funcional. Mas se você for utilizar essa sua argumentação, essa sua capacidade de falar, por exemplo, numa situação de conflito, por exemplo, com um assaltante, vai ficar disfuncional. Sim, vou tomar um tiro, né? Vou Então, tomar um tiro. é isso que a gente fala, ou seja, às vezes as pessoas, eles têm comportamento quando são ativados por algum estressor. Por exemplo, a criança que foi muito criticada, quando ela se transforma no adulto, né? Mesmo que tenha já conseguido se formar, estava trabalhando, mas aí avisam para ela, o seu chefe está te chamando na sala dela, ela vai ter um comportamento disfuncional, porque vai ter uma reação fisiológica, né, que vai fazer com que ela fique nervosa, ansiosa, possivelmente vai procurar uma desculpa. Ah, não posso agora, estou ocupado. Ou seja, em vez de ir lá conversar, e às vezes o chefe só quer saber ou passar algum trabalho para ela se esquiva por quê? Não porque ela tem medo do chefe, mas porque foi acionado aquela memória emocional da infância e com isso ela tem um comportamento disfuncional para aquela situação. Perfeito, perfeito. E aí, uma pergunta que eu estou recebendo aqui é a seguinte: é, quais são as principais aplicações da terapia do esquema? Então,
quando, quando a pessoa começa a ter dificuldade de interação, seja a nível afetivo, a nível profissional ou a nível social, isso já demonstra alguma disfuncionalidade da sua estrutura mental. Então, quando a pessoa consegue identificar, olha, eu não consigo interagir com ninguém, eu desconfio de todo mundo, eu tenho dificuldade de fazer amizade, ou seja, isso já são sintomas que o comportamento dele não está sendo propício para ele ter uma vida saudável e possa fazer, então, a sua vida mais útil, né? E mais feliz, mais próspera, produtiva. Mais feliz e mais produtiva. Tá, então, e nesse momento, Luiz, a gente não pode esquecer, nós estamos no ano de 2021. Alguns brincam que a gente está em dezembro de 2020, né? Então, nesse mundo pós-pandemia, qual seria, assim, os esquemas que ficam mais desadaptativos e que as pessoas precisariam tomar mais cuidado? O transtorno de fragilidade, a doença, o transtorno de fracasso e o isolamento social. Esses 3 transtornos, esses 3 esquemas disfuncionais, possivelmente vão surgir com muita intensidade depois disso que a gente está passando agora. O esquema de fracasso, ele não pode consegue ser reforçado por quê? Porque ele não consegue trabalhar, ou seja, todo mundo colocou para ele que tem que ficar em casa, que não pode fazer nada, ele pode... Você faz ideia o seguinte, o que é a sensação de medo de uma pessoa que já tem algumas... fragilidades, sem ver a ameaça, né? Uma criança, por exemplo, que foi muito protegida, né? Ela não pode tomar corrente de ar, não pode fazer nada fora disso aí. Essa pessoa, numa situação como essa, onde ele tem uma ameaça que ele não consegue ver, não sabe onde está e que pode matá-lo. Perfeito. Ele entra em pânico. Aí, quando ele entra em pânico, se instala essa situação anormal do comportamento dele e possivelmente vai piorar mais o quadro dele. E a questão do esquema de vulnerabilidade nesse contexto da Covid-19? Então, também? Claro, ou seja, a pessoa está exposta a uma situação que ela não sabe de onde é que vem e que pode matá-la ou os seus entes queridos. Perfeito. Ou seja, ela está sempre preocupada. Vulnerável, sempre preocupada, sempre em estado de alerta. De onde é que vai vir o tiro? Não sei. Ou seja, e que dica você daria para essas pessoas que têm esses esquemas? Então, primeiro, embora a psicologia do esquema tenha essa fundamentação no desenvolvimento dessas estruturas, mas como a gente vai trabalhar algumas ferramentas da TCC, da Terapia Cognitiva Comportamental. Então, a primeira coisa é contenção de danos, né? Então, aumentar a capacidade cognitiva do cérebro, ou seja, ativar o pré-frontal. Porque essa situação de ansiedade normalmente é ativada pelo sistema límbico, ou seja, a emoção que vai disparar a situação de luta e fuga, né? E quando a pessoa está nessa situação, ela fica sem capacidade de raciocínio. Aquela história, onde é que eu estava com a cabeça? Uhum. Então, a primeira coisa é a gente conter os danos, ou seja, respiração, relaxamento, todas aquelas técnicas. Tudo para ajudar o indivíduo a centrar. Diminuir a ansiedade. Uhum. A partir do momento que ele consegue controlar a ansiedade, a gente vai ativar o pré-frontal dele, o raciocínio lógico. E aí a gente vai começar a fazer a ressignificação dessas crenças. Olha, qual a evidência que você tem que isso pode realmente acontecer? E para isso o próprio terapeuta também precisa estar centrado com certeza. E com muito cuidado para os esquemas dele, porque senão o terapeuta, nesse momento de Covid-19, ele vai acabar sendo o quê? Não terapêutico, né? Isso pode ser um problema. Uma das coisas essenciais na psicologia do esquema é a figura do adulto saudável. O que é o adulto saudável? É uma pessoa pragmática que tem realmente capacidade de identificar aquilo que está à sua volta, aqui agora, e tomar as decisões adequadas para essa situação. Perfeito. Então, o terapeuta tem que manter essa postura do adulto saudável o tempo todo. Porque se ele perder disso aí e entrar no esquema dele, funcional, disfuncional, não é terapia Não vai mais. ser terapêutico. Perfeito. Bem, eu gostaria de agradecer muito a participação do professor Luiz Felipe Abuim, mestre pela PUC do Rio de Janeiro. E no nosso próximo bloco, ele vai falar sobre os transtornos de personalidade. Até o nosso próximo bloco. Tchau, tchau. Até logo. Um abraço. Obrigado, mano.